porque nenhum programa da Volta ao Mundo fica completo sem se perceber o que é que se passa do outro lado do mundo, que é a China. E como nós tínhamos há bocado o Little Rocket Man, e isto é uma coisa que não se pode dizer, porque ao dizer isto podemos ter retaliações, mas, Carlos, o que é que se está a passar na China então atualmente? Só sei Hong Kong, é sempre a mesma coisa. Agora já se sabe como é que vai ser a Lei de Segurança Nacional e acabou-se a separação de poderes, porque a chefe do Executivo vai passar a poder nomear juízes, em casos de segurança nacional da China. O que está a acontecer é que a lei está a ser preparada e escrita na China e a secretária da Justiça estava a ler o take da lusa chinesa, a Xinhua, não é? E estava ia lendo, e os jornalistas iam-lhe perguntar se ele não fazia ideia do que está a acontecer e de como é que vai ser uma lei que vai ter precedência sobre as leis de Hong Kong. Vão criar unidades especiais, o Ministério Público, unidades especiais de combate aos criminosos de Estado, ou seja, acabou-se totalmente a autonomia e veio o presidente da Associação de Advogados dizer isto é como se uma das partes uma das partes interessadas escolhesse o juiz para decidir em causa própria. Não é? Pronto. E aquilo em Hong Kong a situação continua já estava muito, muito complicada. Eu só estou admirado é porque ainda não explodiu aquela revolta social do ano passado. A explicação que tenho é que terá havido o Banco da China e outros bancos terão... Há uma coisa interessante, olha. Hoje estava a falar com uma camarada minha que entrevistou... Uma camarada de trabalho. Trabalho. Num partido. Partido. Nós no Chega não temos camaradas, tratamos por... entrevistou o jornalista do Washington Post que foi expulso da China, basicamente ficou sem, e ela estava-me a contar que ele tinha contado que o braço chinês é muito longo e ele próprio sentia pressões vindas dos Estados Unidos, da comunidade de empresários americanos em Washington e em Nova York, das câmaras de comércio, sentia pressões no trabalho dos próprios empresários americanos para ter cuidado, ou mais cuidado na linguagem que era utilizada. E ele dizia que nós pensamos muito isto em termos de Estados Unidos e China, mas de facto hoje o poder de influência, não é? Porque a economia pesa muito, é muito grande. Não é? Mas da China não tenho mais nada. Estava a querer-vos contar a história da corrida espacial, que também é interessante ver como é que a China e os Estados Unidos estão hoje na corrida espacial e como isso também depois tem toda uma leitura simbólica. Mas eu depois, para a semana, volto com mais novidades. Quando formos a Marte, na próxima edição especial em Marte, vamos falar das vermelho. sondas. Tudo vermelho. Fascista e Marte. Lembras-te? Olha, Vânia, e falar sobre ensino superior e universidades, vale a pena? Beh sì, porque nós temos que dar o exemplo. Esta é outra questão interessante. O ensino superior tem que dar o exemplo de saber gerir, não é? A sua capacidade de lidar com a complexidade do fenômeno viral, trabalhando presencialmente, expondo os outros ao perigo, não é? De se poderem todos infectar, aumentar o surto. Portanto, parece ser mais uma resposta preocupada àquilo que tu estavas a dizer antes. Senão, pensa-se que os funcionários públicos, não é, são privilegiados. Então, talvez temos que somos como, não sei, nesta polêmica ou neste comunicado. Aliás, que não sei se alguém estava a falar, não é, do que o ministro disse que o ensino superior tem que voltar a ser presencial. Há sindicatos que disseram alguma coisa acerca disso? Assim... Não dei conta, não dei conta. Eu acho que a preocupação dos sindicatos tendem a desaparecer, não? Os sindicatos tendem a desaparecer. Não é isso. Espera, não é isso.
A pergunta é, os sindicatos nesta crise também desapareceram um pouco, não é? Ou não? Não, os sindicatos no quadro do ensino superior têm questionado essencialmente por causa das questões de trabalho e das condições de trabalho. Aquilo que, mais uma vez, o problema aqui, e essa eu acho que é o grande chavão que o Vânia trouxe para a nossa conversa hoje, do futuro anterior, não é? Anterior futuro, como é que é? Futuro anterior. O futuro anterior é de que o Ministro do Ensino Superior está a funcionar nessa mesma lógica, ou seja, ele está a olhar para o que vem depois, ou seja, setembro, outubro, olhando para como era antes da pandemia. E, portanto, está a tentar fazer uma gestão dizendo vamos chegar lá todos. Eu acho que o que vai acontecer é que nós entramos num registro e provavelmente aquilo que se passa em Macau e que se passa na China é um exemplo daquilo que se vai passar em Portugal, que é 2 passos avante, 1 passo atrás. E, portanto, estamos sempre mais ou menos no mesmo sítio. Vamos avançando e vamos recuando. Portanto, vamos para o presencial e depois passamos para o à distância, só que em tempos diferentes. Portanto, é um modelo híbrido, mas em tempos diferentes. Então o à distância foi contemplado, não é que foi dito tem que não, ser... Não. Isso sou eu a olhar para o futuro. Então, é a preocupação. E a dizer que aquilo que vai acontecer é que no momento em que houver na Universidade, no ISCTE, na Universidade de Aveiro, do Porto, Coimbra, um caso numa faculdade de uma pessoa infectada, vai acontecer o mesmo que acontece nos lares. Sim. Das duas, uma. Ou vais testar as 1000 pessoas ou as 2000 pessoas, ou as pessoas vão todos para casa. Pronto. Sim, ou tens que testá-la todos os dias, tem que não dar alojamento aos universitários, tens que evitar, não é, cantinas, tens que organizar de uma forma muito complicada toda esta vida universitária, não é? Que requer um investimento brutal para poder contornar o risco. Mas a minha pergunta era, a preocupação é de cariz pedagógico ou é de cariz político? É de cariz político. Portanto, a preocupação temos que essa porque questão a economia tem que abrir e, portanto, as universidades não podem ser uma coisa à parte da economia. O que até é uma questão interessante para discutir, porque as universidades supostamente fazem parte de um sistema de inovação, e essa parte tem uma dimensão económica, mas também tem uma dimensão económica porque se as pessoas forem comer e comprar comida nos restaurantes à volta das universidades, mas para além disso, ou também os professores gastarem os seus ordenados nas compras fora de casa, este é o raciocínio de olhar a universidade de uma perspectiva económica, mas ela é mais do que isso. E eu aí acho que a universidade não é aquilo que o ministro referiu à Lusa, nomeadamente a questão de ser um sítio onde se é responsável, onde se ensina a responsabilidade e as regras, mas sim um sítio onde se inova, cria e desafia. E, portanto, são concepções, houve ali a questão que fica é perceber se estamos a fazer uma discussão sobre o que é a universidade é e para que é que ela serve de maneira diferente daquela que estávamos a viver antes da pandemia, ou se há uma interpretação diferente do que ela é. De qualquer das maneiras, eu acho que a questão científica e pedagógica são as duas únicas coisas que nós efetivamente não abordámos desde que a pandemia começou, porque passámos o tempo da pandemia preocupados em perceber se conseguimos fazer exames, isto em todos os níveis, e como é que íamos avaliar se as pessoas copiavam ou não copiavam. Isso foi a grande preocupação. Tudo aquilo que tem a ver e se chegávamos vivos ao final do momento inicial. Nós consumimos todo o tempo que poderíamos ter discutido modelos de ensino pedagógicos e científicos e como dar um salto para outra coisa qualquer melhor do que aquela que tínhamos, consumimos todos a tentar pôr remendos relativamente ao passado. Portanto, aquilo que nós temos agora é a inevitabilidade de ter que funcionar exatamente como funcionávamos antes, num contexto de pandemia. Pronto, isto é a minha visão sobre o sítio onde nós estamos agora. Uhum. E o Carlos também tem.
Muito uma lógica de uma instituição que tem como principal função disciplinar e punir, não é? Sim, o Foucault 2.0. Isso é a história da sexualidade, não é? Sem essa história, porque agora a partir das 8 da noite não há bebidas alcoólicas, Carlos. Sim, E a universidade também não é um sítio para pensar essas coisas, é para disciplinar. Também não é um sítio para pensar essas coisas, é para se pensar em exames. Respostas múltiplas. Eu vi aqui uma reação mesmo de cariz propagandístico para travar a polêmica que tu estavas há bocado explicando contra os funcionários públicos. Ou seja, uma ideia de que todos estamos na batalha. Não só os enfermeiros, não só os médicos, não só quem limpa as ruas, todos devem dar o corpo. A questão é que quando tu dás o corpo e contaminas a mente, deixas-te poder educar. Sim, também se não o corpo, também se depois passa para outra vida. Quando contaminas o corpo ou a mente, quem é que paga? Exato. E portanto, eu acho que estamos, ou seja, em vez de discutirmos como é que podemos ensinar melhor, fazer melhor ciência, ou se conseguimos fazer a mesma ciência e ainda melhor, com mais produtividade, num modelo diferente, estamos preocupados sobre quem é que tem mais poder, quem é que manda mais. No fim de contas, vamos ser diretos e vamos utilizar a terminologia cheguiana vamos dizer as coisas sem rodeios. Quem é que manda mais? É o ministro ou o reitor? Às vezes há ministros e reitores que se entendem, mas normalmente os ministros e os reitores são duas espécies biológicas incompatíveis, como a história de Portugal recente demonstra. E, portanto, quando muito, estão numa tensão permanente. Agora, neste momento, eu acho que é claramente isso. Como existem universidades onde haveria a ideia de pensar num regime que não fosse presencial, e o ministro entende que deve ser presencial, portanto, ele utiliza esta tática dizendo, se a universidade não for aquela que mostra como é que as coisas funcionam e como é que se abre o peito às balas, quem é que vai substituir? As Forças Armadas, talvez, ou as Forças de Segurança, mas a universidade está ao nível dessa dinâmica também, portanto é essa a parte. Agora, o que muito provavelmente vai acontecer é aquilo que nós estávamos a falar há bocado. A situação será, ninguém, nem alunos, nem funcionários, nem docentes, vão querer estar em ambientes onde se detectem casos de infecção. Portanto, vão abandonar esses espaços pela insalubridade que vão declarar aos mesmos. A menos que, efetivamente, o mundo mude muito rapidamente entre agora e setembro, outubro deste mesmo ano onde nós estamos. Espero que sim, senão não sai daqui. Pronto, e lá está o egoísmo, o individualismo a manifestar-se, em vez de haver uma preocupação com o todo. São 2 da manhã e ele a falar de individualismo, preso lá em casa, cuidadinho, tem razão. Sabe, eu olho para isso tudo e começo a pensar, parece um jogo de xadrez em que nós saímos muito bem. Eu jogar xadrez sou assim. Faço excelentes arranques e depois chego a meio, não tenho estratégia nenhuma, não sei para onde vou. E dá-me ideia. Isso parece o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, é isso que estás a querer dizer? Não é? Está assim tudo. Vai cavalo, vai rainha, vai torre. Sabe? Está assim tudo. E enquanto os políticos estão a dar veladas lá em Belém, não é? Mas dá-me ideia que há assim uma espécie de... Mas eu esta semana não acompanhei, provavelmente estou a ser até injusto, mas dá-me ideia que está uma espécie de... uma força anímica que houve ali a princípio, mas agora... e por isso também quando falavas da revolta e do medo, no fundo quem se move melhor nestas águas é quem acabará por ter benefícios políticos, provavelmente. A não ser que aquela campanha eleitoral para a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa em final de agosto traga alguma alegria e traga alguma alegria virtual, não é?
Vai Hoje ser alguém muito me dizia, mas interessante. ninguém queria aquilo, ninguém queria a final da Champions. Eleições. Ah! Não, não estou a falar da Champions, é essa campanha Ah, eleitoral. estás a falar. Eu pensei que estavas a falar da campanha eleitoral mesmo para Belém. Estavas a falar, Não, estás a falar da estou a Champions. dizer a Champions, que também vai funcionar. Mas eu acho que provavelmente. mas é interessante fazer a ponto sobre isto tudo, porque vamos ver, nós tivemos durante a pandemia, a gente já falou sobre isto, mas a inexistência de futebol criou uma impossibilidade de canalizar a raiva para algum sítio. Houve aquelas tentativas com o 25 de Abril e com o 1º de Maio e tal, mas isso também foi criando, mas isso foi criando o tom de para onde é que isto tudo estava a ir, que era uma revolta contra aquilo que era tradicional, ou seja, as instituições de poder. Também houve os bancos, também caíram no meio aí. Portanto, tudo isto veio alimentando uma situação em que é necessário encontrar culpados para essa raiva, para esse medo, etc. A Champions vem, mas a Champions tem um problema. Não tem público. Não, é que não tem clubes portugueses. E, portanto, nessa parte, na realidade, isso não resolve a canalização dessa raiva. E depois, também, o campeonato atual parece uma coisa fofinha. Não há... Não desperta ânimo. Não espera daquilo que dá... É assim, o Sporting, o Benfica e o Porto parecem iguais aos clubes todos. Portanto, deixou... Ou seja, o que o confinamento fez, basicamente, foi... Diz? Deixei de ouvir. Agora já escuto. Okay. Estava a dizer que o confinamento o que fez foi retirar a invencibilidade do Sporting, essa já tinha desaparecido há uns tempos, mas pronto, mas a do Benfica e a do Porto foi noutra pandemia, não é questão? No processo. E, portanto, na realidade as pessoas estão perdidas. Portanto, tem que se agarrar a alguma coisa, se não se consegue agarrar ao futebol, agarram-se a quem? Olha, aquilo que se chega mais... Mas é verdade que o Costa, numa conferência de imprensa, disse para os médicos e os enfermeiros que tanto se sacrificaram, não é, pelo povo português, demos como prenda a final dos Champions. Não um salário a mais. A interpretação foi essa. Mas ele não quis dizer isso, mas a interpretação foi essa. Ou seja, o problema é que Costa, o problema é que António Costa e os políticos todos em geral... Estás a ouvir aos soluços? Não, eu só ouvi essa declaração do Costa e não sei o que é que ele estava a referir. Não, ele estava-se a referir à Champions e, portanto, dizendo que o facto do milagre português declarado pelo Marcelo Rebelo de Sousa ter permitido a situação em que nós estávamos fez com que houvesse uma espécie de prémio que é a visão de fora, é o milagre português olhado pelo mundo e, portanto, o mundo entrega a Champions em Portugal para que nós tomemos conta dela, portanto, que é um bem precioso. E isso era um prémio para a nossa boa prestação, que incluía também o nosso Serviço Nacional de Saúde, porque uma das questões fundamentais é que os jogadores, se forem rasteirados e outras coisas, tenham a assistência necessária durante os jogos. Portanto, isto é basicamente a história. Agora, o problema está quando as pessoas estão iradas, estão chateadas, estão fartas, e estão com medo, as palavras ditas são ouvidas de maneira diferente. E, portanto, aquilo, obviamente, rebentou e foi aproveitado para fazer a crítica, não por causa das palavras, mas porque as pessoas estão efetivamente iradas. E, portanto, precisam o pretexto, lá está ele outra vez, atacar, e, portanto, foi isso que acabou por acontecer. Mas pronto, mas isso, ou seja, o futebol não resolve nada agora. E quando muito, vai trazer uma ilusão de ocupação hoteleira. Uhum. Se calhar no final do ano, estava a falar do mas eu pensei que estavas a falar das eleições, da reeleição do Marcelo Rebelo de Sousa. Político, não é? Porque quando chegar ao fim... Alô, Houston. Olá, Houston. Não, tens de referir à central de lançamento chinesa. Estás mais próximo. Outro dia houve aqui um acidente nuclear. Outra vez, outro. Já tinha havido um. Mas continua. O acidente continua. É um acidente permanente. Como estou a ver, assim, glittering, a brilhar. Não, estou a dizer, com este caldo que existe, quando chegar a janeiro, há de haver alguém que beneficia disto, não é? Por isso também, se calhar é bom ver estas manifestações no quadro da campanha eleitoral. Sim, mas
há uma campanha presidencial subterrânea em curso. Ela existe e, portanto, todas as declarações do André Ventura, há um candidato declarado. Aliás, há dois. Há o André Ventura e aquele senhor que fazia cenários epidemiológicos e que escreveu uma coisa a dizer que o futebol devia abrir para toda a gente. Portanto, são os dois candidatos declarados. Sim, sim. Eu já não me lembro dele, mas era um indivíduo que vinha da área de análise computacional, de epidemiologia, Sim. e que Mas se é muito candidatou, novo. e que foi muito novo, mas já deve ter mais de 35. Sim. Senão não se queria Tem que candidatar. ter. Tem que ter. Pronto. Mas, atendendo essa perspectiva, neste momento, tudo aquilo que está-se a fazer aqui é para canalizar. E aí, isto é uma infelicidade que voltemos outra vez ao mesmo tema. Claro. Mas é mais uma vez a França. Susana, porque a Frente Nacional sempre almejou a ter melhores resultados nas presidenciais do que nas legislativas. E, portanto, o André Ventura comprou essa visão claramente também. Só que não há segunda volta. Exato. Mas isso é um problema menor. E o que é que aconteceu ao eurodeputado do PAN? O eurodeputado do PAN e a mulher demitiram-se do PAN. Vai? Não sabia. Mas, por alguma razão? A mulher era vereadora não, ela estava em Cascais, acho que. Diz? A minha pergunta é, haverá nepotismo no PAN? O PAN Eu acho que há nepotismo em Portugal. Portugal é um país nepótico. Portanto, acho que é natural que as instituições do país tenham o mesmo problema que o país em causa, não é? Portanto, é assim, basta ver, as empresas são familiares. Como é que a política não poderia ser familiar? A maioria das empresas são familiares, certo? Sim. Economicamente é um país de empresas familiares. Portanto, esperar que na política a mesma coisa não ocorra... Também é um país de partidos familiares? E do governo? Governos também. Eu acho que a questão é mesmo uma questão familiar. O país é pequeno. O Vânia vem de um país maior. Tu estás num país mais pequeno, quer dizer, não estás numa área de um país mais pequeno, mas que o país é muito grande. Aquilo é pior. Também as famílias são maiores, não é? Mas o Vânia vem de um país maior e, portanto, ele pode ter uma opinião sobre Portugal. Sim, não, repara-se mesmo. Não há nada. É palpável. Que é mais pequeno. Sim. Já falámos disso em algumas ocasiões, mas podes reparar isso. Parece que todos tenham tomado banho na mesma banheira. Ou seja, banho, mas sim, que cresceram todos juntos. Todos na praia de Carcavelos, não é, Vânia? Enorme praia de Carcavelos. Não, às vezes se tu pensares nas elites do país, sim, percebes que é mesmo uma rede muito familiar, ou de sangue, ou de hábitos de frequentação desde sempre. Ou de hábitos de frequentação. Ok? Gente que se conhece desde sempre. Sim. Ou no mundo do espetáculo. No mundo do espetáculo é a mesma coisa. São todos amigos. Vejo que são todos... É sempre os mesmos. Sim, não há grande capacidade de inovação. Não há turnover. E também estão aí fechados, confinados há 900 anos, não é? Não é? Depois. Olha, mas achem que aquele afastamento do PAN, do Francisco Guerreiro, não é? Do eurodeputado, que foi logo saudada pelo Francisco Louçã, que o colocou na linha de deputados que não respeitam as votações dos eleitores e que, portanto, assim, sim, ele fez um post com ajudem-me, o Acácio Barreiro. Mais um? Que foi, não é, que era deputado do PCP, saiu e deixou o mandato de eurodeputado e colocou-o quase como uma última linhagem de pessoas com ética na vida partidária, porque a partir daqui só a longa lista de oportunistas, de pessoas que saíram dos partidos e mantiveram os lugares. Mas a questão é que
eu não consegui perceber, eu tentei, mas não consegui perceber qual era a razão da cisão. E aquilo pareceu-me quase uma coisa entre cães e gatos, não é? Entre quem gosta de cães e quem gosta de gatos, porque eu, do ponto de vista político eu não consegui perceber no que é que eles divertiam. É assim, é um mistério. Também percebeste porque é que o Mário Centeno saiu do governo? Se calhar também foi uma história de cães e gatos. Deve ser de família. Uma coisa familiar. Não, mas agora, eu estava... de facto, uma explicação. Quer dizer, as pessoas saem... Eu não compreendi. Ele só disse que havia no fim de contas, o que no fim de contas nós estamos... Mas no fim de contas, será que nós estamos a dizer bons velhos tempos onde havia razões que toda a gente percebia para se abandonar alguma coisa? Pronto, uma ruptura qualquer. Que era tudo mais simples, era-se a favor disto ou contra aquilo. E aqui não se consegue perceber porquê. Sai-se, pronto. Sim, mas as razões invocadas foram problemas de comunicação. Mas isso significa o quê? Sendo que a pessoa que saiu era o responsável pela comunicação até à data. E isto, eu confesso que isto complica. Isto complica um pouco de perceber. Afinal, ele próprio não conseguia enviar para si próprio a informação que devia passar aos outros. Acho que foi um erro de percepção, de autoperceção própria. Fui para o spam. Do PAN para o spam. Isso, spam, não é? Do PAN para o spam é maravilhoso. Tens aí um bom título de um artigo. Do PAN para o spam. Embora é o spam, porque pode ser spam. Do PAN para o spam. Portanto, isto parece um bocado do Monty Python e a história de lá do sul, que era do Partido de Libertação da Palestina e da Frente de Libertação da Palestina no tempo dos romanos, do Monty Python, e portanto ia-se criando cisão em cisão. Mas eu não acho que essa seja a questão do PAN. O PAN provavelmente está para durar, mas... Crescer também? Provavelmente tem possibilidade de crescer algo mais. Tudo depende de como é que se posicionar. Neste momento, o PAN substituiu o Bloco de Esquerda e agora o Chega substituiu o PAN. Essa é que é a questão. Porque há uma categoria de partidos, que não interessa como é que se chamam, nem quem está à frente deles, nem qual é o seu programa, em que as pessoas votam porque é contra alguma coisa. E, portanto, é um campeonato do ser contra. É chegar à conclusão, onde é que eu encontro? Qual é o mais contra para eu votar? Isso é aquilo que não se pode perguntar na mesa de voto, porque eles não respondem. Mas, na realidade, é isso que está na mente de muitas pessoas quando querem efetivamente escolher o seu voto. Não é para serem, qual é o melhor que nos vai governar, não. É qual é que é aquele que é mais contra todos os outros. E, portanto, e vota. É verdade. Mas há uma parte do eleitorado que vota assim. Achas que nos Estados Unidos também? Os Estados Unidos infelizmente, eles têm um problema horrível, é que só têm 2 candidatos e, portanto, tem que sempre, é uma escolha muito mais curta para votar no presidente. Mas parece que o Trump, para ser coerente, vai votar contra si próprio, porque ele é tão do contra que vai se candidatar, mas não vota para si. E até mostra o bilhete à televisão e diz assim, votei aqui. Assinado com Donald Trump. Porque é do contra, temos que ser do contra. Como na universidade, eu lembro-me que havia movimentos... Pior que os Estados Unidos, só países onde existe só um partido. Aí é que não há hipótese nenhuma para escolher. Sim. Andorra. Exato, por exemplo. O Vaticano, olha, tem também eleições só complicadas. Tem um partido. Mas olha, mas ali a gente briga ali dentro. Foi preso um banqueiro, não foi? Estão sempre a ser presos os banqueiros. Um banqueiro do Vaticano foi preso. Também estão sempre a ser presos também. É um histórico. Não me lembro, é um histórico, não é? Eu acho que sim. Prenderam algum banqueiro chinês? Não, nunca. Então pronto. Então isso aqui era uma novidade. Mas a verdade é, Carlos, que as grandes empresas chinesas que estavam cotadas em Wall Street
deixaram de serlo porque a administração Trump começou a exigir verificas e controles por parte das instituições americanas e, portanto, este cria um desequilíbrio no mercado acionário global. Ou seja, na Bolsa de Wall Street, as big companies chinesas não podem ser cotadas. Não ser cotadas. O quê? Não ouvia. Eu não estive cá esta semana. Ah, tá bem. Em Marte. A culpa não foi minha, estive em Marte. Estive em Marte. Sim, Mas parece ser mais uma arma utilizada por parte do Trump para afetar a economia chinesa. Eu acho que o Donald Trump necessita sempre da China para alguma coisa. Ou para ter um inimigo, ou para o ajudar a ser eleito. Portanto, quando se lê o livro que é suposto nós não termos, que ninguém tem o livro de John Bolton, não está à venda ainda, mas quando se lê, portanto, isto é o futuro anterior, não é? Novamente, há uma obsessão com a relação com a China, permanentemente, mas é quase como se fosse para resolver a obsessão dos mídia com a Rússia. E, portanto, a gente agarra a China porque é mais... portanto, é por aí que o futuro vem. Já vos falei daquela entrevista, já. Já respondeste? O Gore Vidal deu. Não. E depois acho que fala de ti. Não sabes, mas depois digo-te ao Gustavo. Então é que dizia que os Estados Unidos são um tropismo. Não é? Precisam sempre de criar algum inimigo externo para conseguir sobreviver e viver à conta disto. Isto era quando ele publicou aquele livro a seguir à invasão do Afeganistão e elencou todos os conflitos em que os Estados Unidos estiveram envolvidos desde a Segunda Guerra Mundial até 2001. Eu, por acaso, encontrei isso numa memória do Facebook, imagina, as coisas que eu... Depois digo-te quando é que ele fala de ti, não pode ser assim. Ok. Vou perguntar, conhece alguma coisa de Portugal? Ele disse, conheço. Conhece o Presidente Sampaio, que é um homem muito culto e etc. Okay. Está bem, pronto. As coisas que vêm do passado. Pronto, ok. Exato. Olha, e nós temos... Qual é o teu nível de bateria, Vânia? Não, agora tenho aqui o carregador ligado. Então podemos ficar até às 6 da manhã de Macau. Estou nos mínimos. Pá. Hoje por acaso é cedo. É só 1h30. Não, mas eu não consigo. Está sem baterias depois. Dormi 3 horas. Eu nunca mais vou a casamentos indianos. Pá. Fiquei cheio daquele pó. Não é pó de arroz, é aquele pó. Sabe o Diwali? Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.